Amigas, amigos, olá! Houve recentemente a viagem da delegação brasileira ao Oriente e em especial à China, viagem da qual participaram as autoridades brasileiras, inclusive o presidente Lula. Essa viagem teve cobertura pela imprensa brasileira, que focou principalmente no final da viagem a uma suposta gafe da primeira-dama, a Janja, durante um jantar com autoridades chinesas e brasileiras, inclusive com a presença de Xi Jinping. Não houve gafe alguma. E, na verdade, diferentemente dessa falsa notícia veiculada, nós temos vários outros aspectos de importância nesta viagem internacional que mal foram destacados pela imprensa brasileira. Vamos tentar, então, utilizar o nosso podcast de hoje para averiguar estes outros aspectos importantes, em especial a quarta cúpula CELAC-China e outros projetos de parceria entre o Brasil e a China que foram acordados, que foram avançados nessa viagem, que estão em andamento na atualidade. Primeiro vamos pensar na CELAC. O que é CELAC? É uma sigla, é um acrônimo, trata-se da Comunidade dos Estados Latino-Americanos e Caribenhos, criada em 2010. É um fórum que reúne 33 países, fórum intergovernamental de caráter diplomático e político. Cuidado, existem várias associações, várias comunidades entre países latino-americanos e em outras partes do mundo. Por exemplo, aqui a gente tem a CELAC, que nós estamos tratando, e temos a ALAD, Associação Latino-Americana de Desenvolvimento e Integração. Se a CELAC é de 2010, a ALAD é bem mais antiga, é de 1980, mas elas têm focos diferentes. A ALAD tem foco na integração econômica. É dentro da ALAD, por exemplo, que foi criado o Mercosul, enquanto a CELAC tem um foco diplomático, político, institucional entre os países da América Latina e do Caribe. O foco da CELAC é na educação, no desenvolvimento social, na cultura, também na economia, nos transportes, na infraestrutura, na energia, mas para além da economia, desarmamento nuclear, mudanças climáticas, problemas mundiais ligados ao tráfico de drogas. O Brasil é membro fundador da CELAC em 2010, mas em 2020 o governo brasileiro resolveu sair da CELAC. Era o governo Bolsonaro que tinha como projeto tornar o Brasil um capacho dos Estados Unidos. Se a CELAC é um órgão que está relacionado com a ideia de autonomia dos países latino-americanos, este órgão não é bem-vindo na visão dos Estados Unidos. E daí o presidente brasileiro, nesse projeto capachista aos Estados Unidos, resolveu retirar o Brasil, que ficou fora da comunidade até o final de 2022. Em 2023, o Brasil voltou à CELAC, o Brasil é novamente membro da CELAC. CELAC que não busca apenas estreitar relações entre os países latino-americanos, entre esses 33 países latino-americanos, mas também busca cooperação internacional, tem acordos de cooperação com a União Europeia, com a Rússia, com a Índia, com a Coreia do Sul e com a China. Vamos focar nesses acordos de cooperação com a China a partir de agora. Esses acordos de cooperação com a China se tornaram mais fortes a partir de 2015, quando houve o primeiro Fórum China-CELAC. Notem bem, 2015. A China tinha acabado de oficializar o lançamento do seu programa Nova Rota da Seda, Cinturão e Rota, iniciativa Cinturão e Rota, com investimentos chineses em infraestrutura de transporte e comunicação em escala mundial. Para a China era algo muito bem-vindo ter mais parceiros internacionais eventualmente entrando nessa iniciativa Nova Rota da Seda, inclusive países tão distantes da China, como é o caso dos países da América Latina. Daí nós temos então o primeiro fórum que se estabelece em 2015. Neste fórum se lançaram metas mais ou menos ambiciosas. No fórum em 2015 havia o projeto de crescimento do fluxo comercial entre os países latino-americanos e a China para 500 bilhões de dólares até 2025. Investimentos chineses que deveriam subir para a cifra de 250 bilhões de dólares, além da criação de um fundo de 35 bilhões de dólares para a energia, focando principalmente naquilo que viria a ser chamado de transição energética. Metas ambiciosas lançadas no primeiro fórum em 2015. Nós tivemos um segundo fórum em 2018 no Chile e um terceiro fórum em formato virtual em 2021, tendo em vista haver ainda os problemas de
Covid-19, pandemia e a necessidade de distanciamento social. Nestes fóruns de 2018 e 2021, foi realizado o fortalecimento dos laços políticos desses países, assim como o comprometimento deles frente ao multilateralismo, algo que foi revisado, reforçado agora em 2025, neste último fórum que aconteceu na China, mas com uma peculiaridade. Foi feito isso dentro do contexto de governo Donald Trump e avanço do tarifaço, avanço de uma iniciativa dos Estados Unidos de ação unilateral no cenário mundial. Notem bem, unilateralismo, uma potência se acha hegemônica e ela dita as regras para o cenário mundial. Multilateralismo, diferentemente, pensa que os diferentes agentes do sistema internacional devem acordar as regras de boa convivência. Então, quando o Fórum China-CELAC reforça esta proposta multilateral em 2025, está fazendo um contraponto às iniciativas unilateralistas dos Estados Unidos. Entretanto, sobra um probleminha na evolução destes fóruns. Eu falei de 2018, 2021 e 2025 de fortalecimento dos laços políticos, compromisso com o multilateralismo. Isto parece blá blá diplomático. Será que aquele projeto inicial de 2015 de aumento comercial, de aumento dos investimentos, será que isso se perdeu ao longo dos 10 anos? Não, não. Foi atingido e superado. Se em 2015 havia o projeto de aumento do fluxo comercial para 500 bilhões de dólares entre América Latina e China, isso foi atingido já em 2024. Hoje nós estamos em 550 bilhões de dólares. Se havia perspectiva de aumento de investimentos chineses para 250 bilhões de dólares na América Latina, isso já foi superado e hoje nós estamos em 600 bilhões de dólares em 2025. E, portanto, não é apenas blá blá diplomático. Isso se transforma em uma série de obras, de projetos, de investimentos práticos de parte a parte, em especial da potência econômica China aqui no Brasil. E neste mais recente fórum, na reunião de 2025, o que foi acordado entre a América Latina e China lá na reunião na China, foram acordados alguns programas, como o primeiro, o programa Solidariedade, programa que tem vigência para 3 anos, para os próximos 3 anos, com anualmente a visita de 300 representantes de partidos políticos de países da CELAC à China. A ideia é que eles estejam vendo o que a China faz no seu cotidiano, as soluções que são implementadas pela China para problemas de transporte, de combate à pobreza, de segurança. Eles possam também levar para a China as soluções que eles implementam nos seus próprios países. Além do programa Solidariedade, o programa Desenvolvimento, aumento da importação de bens e serviços da CELAC pela China. Isso é muito bem-vindo para a China porque a China é ávida no consumo de commodities, matérias-primas agrícolas e minerais, além de combustíveis. A China precisa dessas commodities latino-americanas. É bem-vindo, entretanto, para a América Latina, que aumenta a sua venda de produtos para a China. Mas tem uma potencialidade ainda maior para o Brasil, porque o Brasil não é um mero exportador de commodities. Hoje ele é, mas ele tem potencial para ser um exportador de produtos industrializados, dadas as suas bases industriais. E, portanto, a potencialidade de diversificação das exportações brasileiras para a China. Ainda dentro do programa de desenvolvimento, cooperação digital com 5G e comunicações em geral, programa de desenvolvimento que é orçado em 9,2 bilhões de dólares de investimentos chineses aqui na América Latina. Vamos para o próximo programa. O programa civilizacional também foi acordado na reunião de 2025. Investimentos em preservação e conservação de locais históricos e sítios arqueológicos. Mais um programa, o programa Paz. Esse programa está relacionado com segurança, financiamento para treinamento de policiais, cibersegurança, contra-terrorismo e controle do narcotráfico. Notem a dimensão geopolítica inerente a um encontro como este. Tradicionalmente, esses quesitos de segurança são viabilizados ou estão orquestrados na América Latina a partir da visão, a partir da interferência dos Estados Unidos. Quando é feito o programa Paz nessa reunião China-CELAC, nós estamos em uma primeira sinalização.
sinalização de aumento da confiança, aumento da influência chinesa na América Latina na atualidade. Confiança dos países latino-americanos na China, influência chinesa nesses quesitos de segurança. E para finalizar, o programa Conectividade entre Pessoas, que pressupõe 4.000 bolsas de estudos entre alunos e professores da América Latina. Notem a importância disso. Trata-se da formação de cérebros, formação de força de trabalho de altíssima qualificação. E a China abrindo 4.000 bolsas para estudantes e professores nas suas instituições de ensino. Só que na conjuntura atual, este programa ganha uma dimensão ainda maior. Nós temos um imbróglio entre o governo Trump e a Universidade de Harvard lá nos Estados Unidos. Na semana passada, o governo Trump proibiu que a Universidade de Harvard tivesse alunos estrangeiros. Essa decisão foi derrubada liminarmente na justiça, uma decisão provisória. A proibição pode voltar a valer. São quase 7.000 estudantes estrangeiros em Harvard. Para onde eles irão? Mais do que isso, a segurança para estudantes estrangeiros estudarem nos Estados Unidos na atualidade, ou eles podem perder os seus estudos, perder a sua bolsa de um dia para o outro. Será que há algum outro lugar no mundo onde eles possam ter segurança? Sim, China. Programa Conectividade entre as Pessoas. Vejam então a importância disso em termos estruturais. Formação de força de trabalho de altíssima qualificação. E a importância conjuntural dentro do contexto no qual o governo americano tensiona mais e mais com as universidades do seu próprio país. Ainda no programa Conectividade entre Pessoas, 10.000 oportunidades de treinamento para profissionais da América Latina em um programa que é focado principalmente no combate à pobreza. Dessas 10.000 oportunidades de treinamento, 300 são para pessoas ligadas ao combate à pobreza. Ainda no programa Conectividade, 10 dramas de TV e programas audiovisual anualmente traduzidos mutuamente entre China e CELAC. Notem, é um ganho no audiovisual regional. É a China colocando mais dos seus produtos em um bom mercado à América Latina. É o crescimento do audiovisual latino-americano, argentino, brasileiro, mexicano, que ganha o mercado chinês como uma alavanca para o seu desenvolvimento. Isso vale talvez especialmente para o Brasil. Nós tivemos no ano passado um ano bastante auspicioso com a vitória do filme Ainda Estou Aqui, com as vitórias do filme Ainda Estou Aqui na edição do Oscar com 2 premiações. E esse ano nós já começamos bem. O Festival Francês, o Festival de Cannes, com o filme Agente Secreto, onde a direção e o ator Wagner Moura foram premiados. Então nós temos uma retomada do audiovisual brasileiro que pode ganhar ainda mais força com este mercado chinês. E finalmente, isenção de vistos de turistas para entrada na China para nacionais da Argentina, Brasil, Chile, Peru e Uruguai, facilitando, portanto, o trânsito turístico de parte a parte. Eu destacaria desses programas, destes 5 programas, 3 programas para mais um último comentário desta reunião China-CELAC. O programa Solidariedade, o programa Civilizacional e o programa Conectividade entre as Pessoas. Esses 3 programas, em especial os 2 primeiros, Solidariedade Civilizacional, parece apenas um protocolozinho bonitinho, bobinho, mas não são protocolos bonitinhos, bobinhos. Por exemplo, o programa Civilizacional, investimento em preservação e conservação de sítios históricos. Temos Peru Machu Picchu, que tem valor histórico, é patrimônio da humanidade, mas precisa de dinheiro, de investimento para preservação e conservação do sítio arqueológico. Mais do que isso, precisa de investimento para viabilizar a visibilidade turística disso, de onde poderia vir esse dinheiro do acordo China-CELAC. Então, isso tem um desdobramento econômico imediato, mas mais do que um desdobramento econômico. O Peru, nesse caso, no meu exemplozinho bobinho, teria uma vantagem a partir dos investimentos chineses, estreitando laços entre Peru e China, estreitando laços regionais. Isto é o soft power. É o poder brando, né, que uma amiga já denominou muito adequadamente de poder fofo, diferentemente do hard power, né, do poder duro. Enquanto o hard power leva uma potência a conseguir alinhamentos através da pressão política, pressão econômica, intervenção militar, o soft power não.
O soft power atua dentro dessa perspectiva dos programas Solidariedade, Civilizacional e Conectividade entre as pessoas. Temos aí, portanto, alguns aspectos dessa última reunião realizada em 2025, da mais recente reunião entre CELAC e China, mas tem aspectos da relação com a China que ficam focados mais especificamente para as necessidades de menos países latino-americanos e até mesmo especificamente para o Brasil. Vamos tratar de dois desses aspectos a partir de agora. Primeiramente, a ferrovia transoceânica. É uma ferrovia que partiria do porto de Açu, no litoral da região sudeste, atravessaria toda a região centro-oeste do Brasil, parte da região norte, todo o território peruano, até o porto de Chancay, no Peru. Essa ferrovia daria margem para escoamento de produtos da América Latina, produtos do Brasil, em direção à China, através do Oceano Pacífico e não através dos oceanos Atlântico e Índico. Isso é uma vantagem logística, uma potencialidade de vantagem logística, porque uma mercadoria que sai de Santos demora até 45 dias em viagem de navio para chegar à China. Uma mercadoria que sai de Chancay, no Peru, no litoral peruano, demora só 23 dias para atravessar o Oceano Pacífico e chegar à mesma Xangai, na China. E vejam, isso não é só um projeto que quem sabe vai ser feito, isso está em andamento, porque o porto de Chancay foi recentemente inaugurado, ele já está em funcionamento. É um porto peruano que tem a extensão para a atracagem de maior quantidade de embarcações, mas principalmente a profundidade para que as embarcações tenham as dimensões necessárias para o volume de carga que é demandado pela economia chinesa. O porto já está em operação. Falta, então, a ferrovia, que não é um projeto para a semana que vem. A ferrovia que é um projeto para pelo menos 10 anos de obras, tendo em vista os desafios de engenharia, desafio socioambiental de uma ferrovia atravessar trechos de floresta amazônica, desafio de engenharia de uma ferrovia atravessando os Andes peruanos, mas essa ferrovia é um projeto bastante factível e que já está em andamento. Cuidado, entretanto, para não confundir ferrovia transoceânica com corredores bioceânicos. Eles são distintos, são projetos distintos. Vamos tentar estabelecer essa distinção. Primeiro, o modal. Ferrovia transoceânica, como o próprio nome está dizendo, é modal ferroviário. Corredor bioceânico usa modal ferroviário, mas principalmente rodoviário de interligação entre o Oceano Atlântico e o Oceano Pacífico aqui na América do Sul. Além do modal, temos o proponente externo, quem está financiando isso. A ferrovia transoceânica tem financiamento principalmente chinês, enquanto os corredores bioceânicos têm financiamento do Brasil, do Paraguai e do Chile. Principais países participantes. Na ferrovia transoceânica tem a China, que está financiando, o Brasil e o Peru, que são os países por onde a ferrovia terá trajeto. Enquanto nos corredores bioceânicos nós temos os corredores com ferrovia e rodovia passando pelos territórios do Brasil, Paraguai, Argentina e Chile. Estado atual de ferrovia transoceânica e de corredores bioceânicos. A ferrovia transoceânica está em estados iniciais de implementação, poderíamos até dizer em projeto, enquanto os corredores bioceânicos têm trechos já operacionais, tem áreas de rodovias, de túneis que já estão prontas e em utilização. Foco dos dois projetos. Enquanto a ferrovia transoceânica tem foco principalmente na exportação de commodities da América Latina para a China, os corredores bioceânicos também focam nessas exportações de commodities, mas também na integração regional. Então são projetos distintos, o corredor bioceânico de um lado, a ferrovia transoceânica de outro. E para finalizar, ainda uma notícia bem interessante que circulou no começo agora de 2025 e diz respeito especificamente à relação China-Brasil. Então vejam, Fórum China-CELAC para toda a América Latina. Ferrovia transoceânica, não é para toda a América Latina, potencialmente com grandes vantagens na América do Sul, mas que foca principalmente Brasil e Peru. Tá? E agora um aspecto direcionado na relação China-Brasil. Saiu de forma muito fugida, muito escondidinha na imprensa brasileira, agora no mês de janeiro, a China anunciando que faria a doação
de lotes de caças J-10 para o Brasil. Caças J-10 são caças de interceptação, de superioridade aérea, de combate aéreo. Esses caças J-10 são caças de última geração. Alguns dos raros caças mundiais que já foram testados em combate. Recentemente nós tivemos problemas entre a Índia e o Paquistão, né, agora nas últimas semanas, e dentro dessas tensões houve combates aéreos nos quais caças J-10 do Paquistão derrubaram os caças Rafale da Índia. Rafale são caças indianos comprados desde a França, são os caças de última geração da França, derrubados pelos chineses J-10, que o governo chinês estava sinalizando doar ao Brasil. Muito rapidamente o governo brasileiro declinou disso, falou não, o Brasil não tem interesse, muito obrigado. E o Brasil usou como desculpa o Brasil estar focado no programa Gripen, de substituição dos nossos caças F-5 pelo caça Gripen de fabricação pela Embraer e pela Saab. É um projeto da Saab que se tornou um projeto entre as duas empresas, com a Embraer, a partir do acordo com o governo brasileiro de compra desses caças Gripen. Então pronto, acabou o problema. Mas vamos aprofundar um pouco isso. De onde vem essa doação chinesa? Será que faz parte do soft power também doar caças? Não, soft power não chega a tanto. A doação de caças estaria envolta em um acordo no qual o governo brasileiro cederia à China a utilização da base de lançamento de foguetes de Alcântara, aqui no Maranhão. A base de Alcântara é uma base muito importante, porque ela é a base de lançamento de foguetes no mundo mais próxima da linha do Equador. Quanto mais próximo do Equador, menor o consumo de combustível para colocar um foguete em órbita. Esta base é há muito tempo desejada por potências lançadoras de foguetes, em especial os Estados Unidos, que desde os anos 1980 buscam acordo com o Brasil para utilização da base. Os militares brasileiros lá da ditadura militar, que tinham todos os problemas do mundo e mais 2 ou 3, mas tinham um viés nacionalista e um pensamento estratégico. Sabiam da importância dessa base e nunca fecharam acordo com os Estados Unidos. Mais ainda, durante a redemocratização em governos Sarney, Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, nunca este acordo foi realizado. Em 2019 foi realizado o acordo. Foi realizado o acordo em governo Bolsonaro, como eu já citei nesse vídeo, nesse podcast, a ideia de um governo que tem por projeto ser capacho dos Estados Unidos. E o que pressupõe este acordo entre Brasil e Estados Unidos para liberação para os Estados Unidos da base de Alcântara? Aluguel para lançamento de foguetes pelos Estados Unidos e países parceiros dos Estados Unidos na base de Alcântara. Tá. Mas o Brasil tem alguns compromissos neste acordo. Quais compromissos? Primeiro, garantia das patentes americanas, garantia de segurança das patentes, inclusive dando margem para a segurança externa pelos Estados Unidos destas áreas onde poderia ser feito o lançamento de foguetes de tecnologia dos Estados Unidos. E ainda um último aspecto muito interessante. O Brasil tem, desde os anos 1980, o seu próprio programa de veículo lançador de satélite, que nunca conseguiu colocar um satélite em órbita com um veículo brasileiro. Esse projeto ainda não se tornou bem sucedido. E o Brasil precisa de financiamento para colocar esses satélites em órbitas com veículos de lançamento do Brasil. Poderia utilizar dinheiro vindo deste acordo de Alcântara, certo? Errado. Errado porque o acordo com os Estados Unidos exige que o governo americano pague um aluguel, mas que o governo brasileiro não use este dinheiro para o seu próprio programa de lançamento de satélites, de veículos de lançamento de satélites. É realmente inacreditável, tá? Então, assim, você tem uma casa, tá certo? E eu alugo a sua casa, tá? E eu exijo que você use o dinheiro que eu te pago de aluguel para tal ou qual coisa. Você não pode usar o dinheiro que eu pago para você de aluguel como você quiser. É insana essa ideia, mas é uma ideia que foi implementada no acordo do Brasil com os Estados Unidos em governo Bolsonaro. Mas tem uma última coisa que salta aos olhos. O acordo também pressupõe que o Brasil não libere a base para lançamento de foguetes para países que estão fora do regime de controle de tecnologia de mísseis. Atenção, este acordo foi feito e aprovado no Congresso Nacional Brasileiro.
e, portanto, faz parte da legislação brasileira que, por exemplo, o Brasil não use o dinheiro de Alcântara para desenvolvimento do veículo lançador de satélites. Faz parte da legislação brasileira que o Brasil não pode utilizar, não pode ceder a base de Alcântara para países que não fazem parte desse regime de controle de tecnologia de mísseis. Mas que país não faz parte desse acordo que é pouco conhecido internacionalmente? A China. Trata-se da pressão do governo Trump sobre o governo Bolsonaro para que, especificamente, a China não utilize a base de Alcântara. Vamos voltar à primeira parte desse trechinho do nosso podcast, os caças J-10. A China doaria estes caças mediante o uso da base de Alcântara. Dá para entender por que o governo brasileiro rapidamente declinou? Falou, não dá, governo chinês, porque tem uma lei brasileira e que é resultado da pressão americana, tá? E por isso é que a gente não pôde dar continuidade a esse acordo. Agora, vem cá, será que o governo brasileiro e chinês, em especial o governo chinês, não sabiam previamente dessas limitações da pressão americana e que essa pressão já tinha se transformado em legislação aqui no Brasil? É claro que o governo chinês sabe, é claro que o governo brasileiro sabe. Então, por que desta sinalização que chega aos ouvidos dos Estados Unidos? É para mostrar que existem alternativas para o Brasil. Existem alternativas. O Brasil tem sim o seu programa do Gripen, tá? Como eu falei há pouco, substituição dos caças F-5 pelos caças Gripen desenvolvidos em parceria entre a Saab sueca e a Embraer brasileira. Mas o governo americano, Donald Trump, está exercendo hoje pressão contra a Saab para a paralisação desse programa do Gripen. O Brasil tem alternativas ao Gripen? Pode ter. Dentro desta fala rápida, mas veiculada no cenário mundial, a ideia de caças J-10 chineses. E ainda mais, através da liberação da base de Alcântara, que o governo americano, depois de décadas, conseguiu, dada a tibieza do governo Bolsonaro, e que pode ser revertida mediante alguma pressão indevida dos Estados Unidos, que leve o Brasil a estreitar laços com a China. Então, um episódio pontualzinho como este, que mal é colocado na imprensa, a ideia dos caças J-10 pelo uso da base de Alcântara, tem um desdobramento geopolítico, tem um pano de fundo geopolítico muito, muito forte, que acabou não sendo adequadamente analisado por vários meios de imprensa. Falando nisso, comecinho do podcast, o que a imprensa brasileira mais focou na viagem do Brasil à China? Focou na suposta gafe de Janja, que, como eu disse, não foi gafe porcaria nenhuma. Tinha outras coisas para se analisar? Tinha, né? Tinha o fórum, o quarto fórum China-CELAC, tinha os projetos de transporte, ferrovia transoceânica, que estão em andamento da China aqui na América do Sul, e tem o episódio dos caças J-10, o imbróglio do Gripen, que a imprensa brasileira poderia debater, mas acabou deixando passar. Bom, era isso por hoje no nosso podcast. Quem tiver alguma dúvida, algum problema nesses temas, é só entrar em contato a qualquer tempo. Abraço para todas e todos e boa sorte.